a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. E CCM atua. Aquilo que traz o convencimento, que transforma, Senhor, e que de antemão, Senhor, vai salvar aqueles que Tu já tens preparados, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, Te agradecemos tudo. Amém. Existe cada vez mais, quando falo com as pessoas, quando lhes fala com aquelas pessoas que não acreditam em Jesus ou não acreditam em Deus, as pessoas têm uma grande dificuldade em acreditar em Deus por causa da dor. Inclusive, as pessoas, os cristãos, os evangélicos, questionam-se porquê tanta dor e porquê tanto sofrimento. A dor e o sofrimento é algo que abruma a nossa mente e abruma o nosso coração. Muita gente diz, mas vamos a ver, se existe um Deus, porquê este Deus permite tanta dor e tanto sofrimento? Se fôssemos a Gênesis, iríamos começar por encontrar a resposta a isto, mas eu não quero falar acerca da dor. Ou melhor, eu creio que existe um problema muito maior que o da dor. E esse problema é o problema do prazer. O problema do prazer. Creio que será uma pergunta muito mais difícil e profunda perguntar-te acerca do prazer. Será que é um problema o prazer? Pode ser o prazer pode ser um problema? Uma das coisas que pode ou não assolar a nossa mente e o nosso coração, ou de certa forma perguntar-nos nós mesmos que fronteiras, que limites, o que é que nos é lícito, o que é que não nos é lícito, o que é conveniente para as nossas vidas, o que é que não é conveniente para as nossas vidas, a nível de prazer. Às vezes o prazer pode ser um problema muito maior para os filhos de Deus do que o sofrimento. Eu creio que a nossa teologia foi desenvolvida para darmos resposta ao problema da dor. E por isso, muitas das vezes, entramos num campo incógnito quando falamos acerca do prazer. Alguma vez paraste a pensar como é que eu escolho aquilo que me dá prazer? Como é que eu escolho aquilo que me satisfaz? No outro dia, o Luís falava acerca da satisfação, utilizando como introdução I Can Get No Satisfaction, dos Rolling Stones. A insatisfação da alma humana. De alguma forma lembrava-me também aquela música do autor português, que agora foi-se-me António Variações, eu só quero estar onde não estou, eu só quero ir onde não vou. Exatamente mostra a búsqueda por um prazer insaciável que manifesta a insatisfação. Para nós, os cristãos, muitas das vezes vemos a dor como um aguilhão da parte de Deus. C.S. Lewis escreveu uma vez, Deus sussurra-nos nos nossos prazeres e grita-nos nas nossas dores. Mas continuo e quero assolar-te com esta pergunta e quero de alguma forma dizer-te, poderá ser um problema o prazer para ti? É um problema? Quais são os teus limites? A palavra de Deus, em Isaías, quando ele fala acerca da vinha do Senhor, nos seus ais, no capítulo 5, diz: ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal, dos que põem trevas por luz e luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles que são sábios nos seus próprios olhos e astutos com o seu próprio contacto. Ao seu próprio conselho. Como é que podemos definir limites? Principalmente para aqueles que são mais jovens. Como é que tu podes dizer se gostas de uma coisa, utilizando nas ilustrações que o irmão Faria anteriormente nos pôs, como é que tu podes dizer se gostas ou não gostas de uma coisa, se pode ou não pode causar prazer, se pode ou não pode causar gratificação, se ainda não a experimentaste? Não quer dizer que tenhamos que experimentar tudo.
mas falamos acerca de Jesus. Será que como cristãos, será que nos é suficiente Jesus para que tenhamos todo o prazer? Vamos ler uma pergunta feita por Salomão. Entendamos que Salomão, biblicamente, é aquele homem que é o expoente máximo da sabedoria. Salomão é aquele que perpetra a pessoa, é o rei sábio. Ele pediu sabedoria a Deus, deu-lhe sabedoria. Ou seja, Salomão viveu num tempo no qual, na história do reino de Israel, foi mais ou menos no tempo central, no qual ele albergou o expoente máximo do poder. E também chegou nesse ponto a iniciar o ponto do declínio do reino de Israel. Também foi no tempo de Salomão. E este homem, quando a rainha de Sabá, a poderosa, o visitou, ela mesmo, a comprovar a sabedoria de Salomão, chegou a dizer, posso comprovar que não há tamanha sabedoria sobre a terra como a deste homem. Ficou impactada. Ele teve tudo. E ao fim da sua vida ele escreveu, utilizando a escritura de Eclesiastes 2.1, que grande parte de nós conhecemos, ele disse eu a mim mesmo, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Eu gostaria de lê-lo transcrito da Nova Versão Internacional em inglês, porque a palavra alegria não está bem traduzida para mim nesta versão portuguesa. Diz, I said to myself, come now I will test you with pleasure. Eu provarei-te com o prazer, para descobrir aquilo que é bom, to find out what is good. Mas isso também comprovei, but also that I proved to be meaningless. Também pude comprovar que isso não fazia sentido, era vazio. E começa a dizer, do riso disso está doido e da alegria do que serve estar. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, sem deixar de me guiar pela sabedoria e como de apoderar da estultícia, até ver o que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu. Durante o número dos dias da sua vida, fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas, jardins, plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz tanques de águas para delas regar o bosque com que reverdecia as árvores, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados, de rebanhos, mais que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Juntei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Concubinas em grande número. Assim me engrandeci e me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria. Na tradução original diz de prazer algum, pois o meu coração se alegrou de todo o meu trabalho, por isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Então olhei para todas as obras que as minhas mãos tinham feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las, e eis que tudo era vaidade. Na tradução do inglês, meaningless, tudo era vazio, não fazia sentido, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Sublinha estas palavras. Proveito nenhum havia debaixo do sol. Amém? Ele tinha sabedoria. Ele pôde adquirir tudo, fazer tudo aquilo que ele quis. Ter um harém, comprar escravos, empregados, para a frente e para trás. Não negou o seu coração de nenhum prazer. Mas, no entanto, Salomão chega ao fim da sua vida e a palavra reafirma, sem privar-se da sua sabedoria, tudo fez sabiamente, tudo fez com ciência, tudo fez com inteligência. Foi o mais rico de todos, o mais poderoso de toda a história de Israel. Mas, no entanto, chegou ao fim da vida e disse, tudo não fazia sentido. Nenhum proveito me aprove a mim debaixo do sol. Quando Deus está de fora, o que significa proveito nenhum debaixo do sol, quando Deus está de fora da nossa vida, não há qualquer proveito, não há qualquer prazer. Por muitos prazeres que possamos alcançar ao nosso coração, por muitas satisfações que nós queiramos dar à nossa carne, aos nossos impulsos, à nossa própria concupiscência, se Deus está de fora, jamais estaremos satisfeitos. Um grande teólogo, F.W. Boreham,
escreve num dos seus livros, Wisps of Wildfire, numa das suas composições, que não a vou transcrever, mas resumia, escreve um excerto acerca do prazer, falando do ponto de vista da igreja, dizendo, decretamos que isto está bem, decretamos que isto está mal, mas muitas vezes somente pelo medo ao incógnito. O prazer é um terreno incógnito para nós. Que parâmetros estabelecer? Quais são as fronteiras que o delimitam? E termina por dizer, graças a Deus pelo prazer que por Ele foi criado, para que nós nele nos possamos deleitar. O salmista dizia, deleite-me a si mesmo em ti. Deleitar-se é um prazer. Amém? Vejamos que Salomão usou a coroa durante 40 anos sobre Israel. E foi o mais poderoso. Mas chegou ao fim da vida. E disse, não faz sentido. Nenhum proveito. Paulo escreve aos Coríntios dizendo-lhe, todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas jamais me deixarei dominar por nenhuma delas. É lícito. Sim, muitas coisas são lícitas. Será que são convenientes? Quero falar convosco os 3 princípios rapidamente, e eu creio que também vou fazê-los dentro dos 20, 25 minutos, que poderá ajudar aos jovens, muitíssimo, e provavelmente também àqueles que pretendem ainda ter algum tipo de espírito jovem e não têm domínio ainda sobre os seus próprios impulsos. Princípios que provavelmente nos poderão ajudar a estabelecer parâmetros sobre o problema do prazer. Parâmetros, fronteiras, para que possamos aprender a desfrutar daquilo que Deus de antemão preparou para que nós desfrutemos e laboremos nas suas boas obras às quais nos chamou. E quero fazer isso com alguns exemplos bíblicos. O primeiro, não faz falta que abram a vossa Bíblia, mas está em Juízes capítulo 7. É aquela que fala sobre a seleção dos 300. Os 300 homens que Deus elige para ir com Gideão à batalha. Eles teriam que ir enfrentar os midianitas. E eram como 32 mil homens. E Deus diz-lhe a Gideão, bom, Gideão, eu tenho aqui um problema. É que o povo são 32 mil, são demasiados. São demasiados. 32 mil não. 32 mil não, porque senão eles vão se voltar contra mim. E não me vão glorificar. Vão pensar que foram eles mesmos que tiveram a batalha sobre Midian. Então não pode ser, Gideão. Tu diz àqueles que tiverem medo e que não quiserem lutar, tu diz-lhes, e eles que vayam para casa. E assim foi. Gideão disse-lhes e foram 22 mil, voltaram para casa. Ficaram então, reduziu-se o povo a 10 mil. E Deus disse-lhe assim, Gideão, 10 mil ainda são muitos, Gideão. 10 mil tu tens ainda que reduzir. E Gideão provavelmente estaria muito perplexo. Como é que é, Senhor, agora? Levas-me à batalha contra aquele exército. Isto está complicado, Senhor. Estás-me a meter aqui num molho de brocos, Senhor. De 32 mil, agora ok, já pude identificar que havia 22 mil covardes entre nós. Ok, obrigado por me teres livrado deles. Provavelmente fugiriam no meio da batalha. Agora 10 mil estes ficaram, estes querem lutar, são soldados, Senhor. Mas ele disse, não, 10 mil não. Só te vão fazer falta 300, Gideão. Eu imagino Gideão provavelmente muito perplexo, com algumas dúvidas. 300, só 300 para lutar. Ele disse, ok, vamos fazer isto. Vai haver um processo de seleção. Leva-os às águas para que eles bebam a água. E aqueles que vão bebê-lo de uma forma específica, eu vou-te mostrar. E esses são os 300. E assim ele levou-os às águas. E deu-lhes a sinal. Ele disse, excluirás aqueles que beberem como os cães a lamber as águas. Esses serão excluídos. E aqueles que dobrarem os joelhos para beberem das águas, esses também os excluirás. E aqueles que sobrarem serão esses. E sobraram então os 300. Aqueles 300 que sobraram foram aqueles que, sem dobrar os seus joelhos e sem lamberem a água, agarraram a água do rio com as suas mãos e saciaram. Diz a palavra de Deus, refrescaram-se. É lícito que te refresques. Dá prazer que te refresques, que te refrigeres antes de ir à batalha. Amém? É ou não é um prazer? Sabendo que vais batalhar, necessitas sempre de refrescar-te. Agora Gideão estava nervoso. E esses homens ainda não estavam sequer a entender o processo. E assim foi, foram à batalha e tiveram a vitória. E refrescaram-se. É incrível. E aqui há um princípio. Há um princípio que não está explícito,
mas está implícito. E este é o primeiro princípio, rapidamente. Tudo aquilo que te refrigera, sem que te distraia ou diminua a concentração do teu objetivo final, é um prazer lícito. É um prazer lícito. Tudo aquilo que te refrigera, tudo, sem que te distraia ou diminua a força da concentração do objetivo final, do propósito de Deus para a tua vida, é um prazer ilícito. Ok. Dizes, ok, está bem, mas aqui há um truque. Aqui está um princípio encoberto. E é o objetivo final. O objetivo daqueles homens era ir lutar contra Midian. Ok? Estamos aqui? Rapidamente. Agora, há aqui um ponto que é muito importante. Ok. Tudo o que te refrigera sem que te distraia ou diminui a concentração do objetivo final. Significa que tu tens de ter um objetivo. Estamos aqui? Agora, o maior problema é que grande parte dos filhos de Deus na igreja e grande parte das pessoas hoje em dia não têm um objetivo, um propósito declarado na sua vida. Ok? Então, vamos ver uma coisa. Significa que para tu poderes, de certa maneira, refrigerar-te, alcançares um prazer lícito para a tua vida, tens que, primeiramente, para identificares o prazer lícito, tens que ter identificado o objetivo final. Sem objetivo, sem propósito, não vais saber como vais poder refrigerar-te. E a maior parte das pessoas estão sem rumo. Têm um rumo geral dentro da igreja. Eu amo ao Senhor, sim, mas qual é o teu objetivo final? Esse é o problema. Esse é o problema hoje em dia. Vou ilustrá-lo de uma forma muito simples. Um anúncio televisivo. Encontravam-se 7 ou 8 homens à volta de uma mesa de reuniões. Numa empresa. E que todos discutiam acerca dos problemas informáticos que tinham. As máquinas estavam-se a quebrar. E um por aqui, por lá. E subitamente um dos homens diz-lhe: e então as t-shirts? Os outros olham para ele. As t-shirts? Sim, as t-shirts. O propósito da nossa empresa é vender t-shirts. Então eu não entendo porque é que levamos reunião, traz reunião, a falar acerca dos problemas informáticos, em vez de falarmos acerca das estratégias de marketing para vender t-shirts. Não sei se me apanhas. Esse é o ponto da vida de grande parte das pessoas. É muito fácil perdermos nós mesmos em assuntos periféricos sem, na realidade, termos o sentido verdadeiro da nossa vida em Cristo Jesus. Perdemos nos sentidos, em vez de centrarmos naquilo para que Deus nos está a chamar, aquele objetivo central, propósito divino para a nossa vida. Eu vou-te fazer mais uma pergunta. Já uma vez pensaste ou sentaste com uma folha e um lápis, ok, aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, a dizer, ok, eu sei que Deus salvou-me, pagou na cruz do Calvário o preço pela minha vida com a sua sangue, lavou-me todos os meus pecados, eu sei que Ele é o meu advogado, o meu defensor, deu-me o Espírito Santo, o seu Consolador, mas já te sentaste a escrever a declaração da tua missão objetivamente? Qual é o objetivo da tua vida em Cristo Jesus? Definido. Qual é? Jesus Cristo veio à Terra com um objetivo. Isaías teve outro objetivo. Moisés teve outro objetivo. A cada um dos seus servos, a cada um dos seus filhos, a palavra de Deus diz que Ele nos dá um propósito definido, um objetivo final definido. Ele usa-nos, cada um com uma graça específica, com dons específicos para a sua obra. Mas a questão é que nós os possamos identificar, porque se não os temos identificados, não nos poderemos refrigerar. Por isso se encontra tanta gente cansada, exausta. Aqueles homens eram soldados. E como soldados, objetivamente, tinham que lutar. Mas somente 300, aparentemente, tinham claro aquilo que tinham que fazer. Por isso, souberam beber das águas dignamente, sem sofreguidão.
Porque aquele que bebia como um cão ia com sofreguidão a pensar que provavelmente já não se poderia saciar mais. Aquele que se punha de joelhos da mesma maneira mostrava a ansiedade e a sofreguidão e a falta de confiança. Aqueles que beberam com as suas mãos da água, beberam confiadamente, sabendo que tinham um objetivo e simplesmente estavam a refrigerá-lo. Em Mateus 5 fala acerca exatamente disto, uma pequena ilustração. Somos a luz do mundo e a luz não pode ser posta debaixo de uma mesa, tem que ser posta num ponto alto para iluminar. Fala acerca de posicionamento, se fala acerca de um propósito declarado para que possamos fazer as obras de Deus, para que os homens possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. É um objetivo, mas dentro deste objetivo tem que haver ainda um objetivo mais definido. Será que já o tens definido para a tua vida? A Bíblia mostra-nos uma coisa. Moisés escreveu 613 leis. Em seguida veio David e reduziu essas 613 leis a 15 leis. Em seguida veio Isaías e reduziu essas 15 leis a 11. Em seguida veio Miqueias e reduziu essas 11 leis a 3 leis que são: pratiques justiça, ames a benevolência e ames humildemente com o teu Deus. Em seguida veio Jesus. E a Jesus perguntaram-lhe os mestres da lei: qual é o maior mandamento da lei? E é incrível porque Jesus não lhe respondeu com um só mandamento. Jesus lhe responde: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu mandamento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Vejamos uma coisa, não foi com um que respondeu, respondeu-lhe com 2, porque um dá-te a base para o outro e o segundo é o imperativo do primeiro. Significa, o segundo não pode existir sem o primeiro, mas é imperativo para que tu possas fazer o primeiro. Amém? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Significa, seja qual seja o objetivo definido da tua vida, não podes violar estes 2 mandamentos. Esta é a vontade de Deus de uma forma ampla para as nossas vidas. Seja qual seja o objetivo, o propósito de Deus definido para a tua vida, estes 2 mandamentos têm que estar bem definidos na tua mente, bem cravados no teu coração. Quero deixar-te este pensamento simplesmente. Tu deves lembrar-te quem tu és. Se há luz, posicionamento correto, quem tu és. Tens que também saber porque é que Deus te criou e deves aprender a estabelecer os parâmetros para que possas cumprir o propósito de Deus para a tua vida. E então nessa base vais poder proporcionar-te prazeres que não te vão distrair nem abstrair de atingir o objetivo final. Uma pequena ilustração sobre uma história da mitologia grega. Um pai tinha uma filha e essa filha queria sair com um rapaz. Esse rapaz tinha má fama na cidade. Não vou utilizar nomes. Só a rapariga e o rapaz e o pai. E então o pai pede-lhe a ela: por favor, não saias com esse rapaz. Não tem boa fama. E ela, decididamente no seu coração, de forma teimosa, disse: não, vou sair. Preparou-se. E quando ia a sair, passando pela sala da casa, o pai diz-lhe: por favor, não vás. Não, vou sair. Eu vou sair, pai, por aquilo que tu digas. Então o pai diz-lhe: peço-te só uma coisa. Faz-me só uma coisa. E aí a filha diz: o quê, pai? Vai, acerca-te à lareira, por favor, e agarra um daqueles pedaços de carvão. Mas porquê queres que eu faça isso? A lareira, acerca-te à lareira. Não tenhas medo, a lareira está apagada. Eu sei que está apagada, eu não tenho medo. Mas eu não o quero fazer, porque se eu agarro o pedaço de carvão vou-me sujar. E o pai disse-lhe: por isso mesmo, eu não quero que tu vás. Podes não queimar-te, mas vais-te sempre sujar. É bom que tenhas bem claro aquilo que te convém e aquilo que não te convém. É bom que tenhas bem claro qual é que é o teu objetivo definido, porque só sabendo qual é que é o teu objetivo definido é que vais poder aprender a refrigerar a tua alma no Senhor. Se não tiveres o teu propósito definido, vais andar insaciavelmente à procura daquilo que possa fazer descansar e aquilo que te possa fazer refrigerar e não vais lograr encontrar. Um segundo ponto, David, a história de David. David estava em Adulão e o exército filisteu estava em Refaim. Isto está em 1 Crónicas, capítulo 11, não vale a pena que abram. David estava cansado.
Mas também a guarnição dos filisteus estava em Belém. E ele começa a dizer, ai, o poço de Belém, quem me dera a mim poder voltar a beber, quem me dera a mim poder beber da água do poço de Belém. Diz a palavra que 3 dos seus homens ouviram David a balbuciar estas palavras, aquele desejo que era lícito. Imagina, poço de Belém, coisa mais bonita. E então eles entraram pelas linhas inimigas com grande valor, chegaram ao poço de Belém, meteram água dentro de um depósito e vieram a correr para trazer a água a David. E o que é que aconteceu? Algum de vós que vos lembrais? David agarrou e... O que é que fez David? Não bebeu. David não bebeu. Era um prazer bastante razoável. Ai, se eu pudesse voltar a beber. Quantas vezes é que isto provavelmente já te passou? Ai, se eu pudesse voltar a viver aqueles tempos maravilhosos que tive. Aquela altura, em Belém, ou em não sei onde. É um desejo razoável. Algo que seguramente iria refrigerar a sua alma. Iria produzir-lhe um refrigério, um aumento de forças. Mas David não bebeu daquela água. Entornou aquela água. Porque aqui está um princípio muito básico. Ele não podia viver. Ele dizia, não posso dar ao luxo de beber desta água que foi posta em causa a vida destes meus 3 valentes. Não posso jamais. Isto é um luxo para mim. Então, nota bem outro princípio. Qualquer prazer que possa pôr em causa o direito sagrado de outro, não é lícito. Qualquer prazer, qualquer coisa que te cause gosto ou prazer a ti, que ponha em causa o direito sagrado de outro, não é lícito para a tua vida. Agora tu dirás, não, mas, irmão, gente, imagina uma coisa que diferente seria, ou teria sido, se pudéssemos voltar a escrever a história do Antigo Testamento, no ponto em que David visualizou a Betsabé, e se naquele momento David tivesse reagido desta forma, olhando a Betsabé e dizendo, que bonita é a Betsabé, mas eu não poderia jamais pôr em causa o tomar aquilo que não me pertence. Que diferente seria? Imagina David, as vezes que ele, depois de sofrer todas as tragédias familiares, deve ter pensado, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Porquê é que eu tomei a Betsabé? Porquê? Com os episódios todos com Absalão, com todos os outros filhos. Porque quantas vezes ele pensou? Ele no Salmo 51, no verso 8, diz, faz-me ouvir júbilo e alegria para que se regozijem os ossos que me esmagastes. Este era o sentimento da vida. Ele sentia-se oprimido com os ossos quebrados e esmagados. Muitas vezes nós pensamos, não, mas nós, Luís, a gente nunca fizemos nada como David. Calma, pensemos. Quantas vezes é que nós pomos em risco os outros que estão à nossa volta, pelos nossos próprios compromissos? Quantas vezes? Principalmente aqueles que são da nossa família. Os pomos em risco pelas nossas ações não ponderadas, não moderadas, levando-nos a vida de uma certa leviandade. Mas tudo aquilo que fazemos tem consequências e sempre afeta aqueles que estão mais próximos. Tudo aquilo que fazemos causa inevitavelmente uma consequência e isso, grande parte das vezes, põe em causa o direito sagrado de outros. Aqueles que estão mais perto e aqueles que estão à nossa volta na comunidade onde nós vivemos. Quer seja na igreja, quer seja na área do nosso trabalho ou noutras áreas onde nós estamos incluídos. Não importa aquilo que tu faças. Importa as decisões que tu tomas. E sempre, não podes jamais, nada pode justificar um prazer que ponha em causa o direito sagrado de outras pessoas. Agora entendamos uma coisa, terminando daqui, não sei se chego ao terceiro. O teu chamado e o meu chamado vão ser postos ao teste várias vezes, através do teu carácter e do meu carácter. Nós, nomeadamente, desculpamos no nosso carácter para... isto é o meu carácter. O Senhor conhece. Não, o Senhor conhece
O Senhor conhece-nos tal qual como somos, ama-nos tal qual como somos, mas nós viemos a Ele porque Ele vai nos transformando de tal qual Ele nos vê. Porque Ele ama-nos como nós somos, mas Ele vê-nos como uma obra terminada, à imagem e semelhança do seu Filho amado. Amém? E continuamente nós vamos ser provados no nosso chamado, no nosso caminhar, e vai ser testado o nosso carácter. E a prova que sucede mais várias vezes na nossa vida, no nosso caminhar com Jesus, no nosso caminhar como cristãos, é quando nos instam, quando nos amoestam ou corrigem. Esse é um teste que nem sempre aprovamos. É o maior teste à nossa motivação, porque nós dizemos, não, eu quero servir a Jesus, eu tenho as coisas claras, eu amo ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, glória a Deus. Mas o maior teste é quando nos instam, nos corrigem ou nos admoestam. Então aí vemos realmente se aprovamos ou não o teste à nossa motivação. Se a nossa motivação é genuína e divinamente inspirada, então enfrentamos a correção como um estímulo ao crescimento. Enfrentamos, isto é um estímulo ao crescimento. Isto são palavras para que eu seja estimulado a crescer, para que mude as minhas atitudes, para que mude a forma como reajo às coisas que estão à minha volta. Agora, se o fazemos contrariamente, então é terrível. Mas também há uma coisa, a correção deve ser sempre estar enraizada na verdade e no amor. Corrigirmos porque acreditamos que Deus irá potencialmente mudar essas pessoas. Deus fará a sua obra, se estas pessoas assim o permitirem. Não se poderá jamais. Virar as costas à correção é uma atitude nefasta. É como virar as costas a Deus. Da mesma forma, corrigir com insegurança é nefasto, pois há a ausência de amor e inobjetividade. A objetividade vem carregada com amor e com fé, porque ainda queremos que o Espírito Santo de Deus opera e a mão de Deus não está acurtada. Voltamos a dizer, qualquer prazer que ponha em risco o direito sagrado de outros é um prazer ilícito. Mesmo que esse prazer seja levar a cabo a tua própria razão. Porque para muitos, o seu prazer é levar a cabo a sua avante. Isso não é nada que lhe crie maior prazer. Em Salmos 119, 96, Salomão diz, a toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é ilimitado. A toda a perfeição. Todos aqueles que se professam perfeitos, eu vi limite. Mas o teu mandamento, a tua lei, na versão inglesa diz, your law is boundless. A tua lei não tem qualquer limitação. Significa, a razão pela qual ele está a escrever isto, significa isto. Quando nós conduzimos a nossa vida a esforçar-nos na graça de Deus por cumprir a palavra de Deus, então a nossa vida é uma contínua novidade. Então encontramos prazer, então deleitamos-nos a si mesmo na sua presença, na sua lei, deleitamos-nos na sua palavra, como diz o salmista, deleito-me a si mesmo ao ler a tua palavra, ao estar na tua presença, encontramos prazer e então também não há qualquer limite, porque a sua lei, a sua palavra não tem limites. O mundo passará, mas a sua palavra permanecerá para sempre. E aqueles que fazem a sua vontade também. 32 minutos e eu ousadamente termino com o terceiro princípio, que é muito plano. Provérbios 25, 16. Se achastes mel, come somente aquilo que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Muito simples. Qualquer prazer, por muito bom que seja, se não for equilibrado, distorce a realidade ou destrói o apetite. Há coisas muito boas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me é conveniente, dizia Paulo. Tudo é bom na sua medida. Tal qual também disse acertadamente o rei Salomão, há tempo para tudo. Há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para trabalhar, há tempo para correr, há tempo inclusive para morrer. Agora,
Há tempo para tudo debaixo do sol. Inclusive, há tempo para estar na igreja e há tempo para sair da igreja e ser igreja. Porque na igreja vimos a ser abençoados e quando saímos da igreja vamos manifestar a bênção que Deus nos dá quando estamos na igreja. Amém? Somos a luz, mas a luz manifesta-se quando sai dentro das quatro paredes e está levantada, bem posicionada e assim pode iluminar. Tudo deve estar bem equilibrado. Como diz o ditado popular, tudo o que é demais cheira mal. Muito bem. Então, tudo deve estar equilibrado. E uma vida equilibrada, caros irmãos, custa muito manter. Requer exercício. Não devemos fazer culto ao corpo, mas devemos equilibrar os nossos hábitos. E o exemplo de Paulo dizia, pois, temos que correr a carreira que nos está proposta, de tal forma, exercitando-nos de tal forma que, abstendo-nos de várias coisas, de tal forma que obtenhamos o prémio. Há um tempo para tudo. Devemos equilibrar-nos. Não vá ser que proves o mel e não saibas pôr-lhe o limite e então te hastias. Porque muita letra mata e somente o Espírito vivifica. Muita igreja sem materialização daquilo que aprendemos na igreja, de nada serve, porque a obra então fica incompleta. Então, este princípio é tão básico e tão prático que não faz falta qualquer tipo de instalação, qualquer prazer, por muito bom que seja, se não for equilibrado. Comer é bom, porque inclusive Salomão dizia o que é que nos resta debaixo do sol, comer e beber e passar os dias com a mulher da nossa juventude. Mas claro, comer demasiado, pois cria hastio. Não vá ser que aquilo que alimentas a tua alma, vá distorcer a realidade, destruir o apetite da vida. 3 princípios vos deixo, concluindo. Primeiro, estabelece o teu objetivo bem claro no Senhor. E então tudo aquilo que te distrai do teu objetivo é um prazer ilegítimo. E se não te distrai, então é um prazer legítimo. Tudo o que põe em risco o direito sagrado de outro é um prazer legítimo. Perdão, ilícito. E todo o prazer que não é equilibrado distorce a realidade ou destrói o apetite. Concluo com uma coisa muito simples. Todos os prazeres são comprados pelo preço da dor. Recordam-se que eu comecei com a dor e termino com a dor. Todos os prazeres da vida são comprados pelo preço da dor. A diferença entre um verdadeiro prazer e um falso prazer é o seguinte. O verdadeiro, o preço é pago antes que possamos desfrutar dele. O falso, o preço somente o pagas depois que tenhas desfrutado do prazer. Primeiro desfrutas e depois pagas o preço. Um exemplo, as relações extraconjugais. Coisas muito simples, muito básicas da vida. Outra coisa para terminar, vida sem sentido não vem por estarmos exaustos da dor. As vidas que têm menos sentido são aquelas que estão exaustas de prazer. Aquele que está exausto de prazer, a vida não lhe faz qualquer sentido. As pessoas que conseguem viver as vidas mais indulgentes são aquelas pessoas que chegam ao fim da vida e dizem: o que é que eu deixei para trás? Qual é que é o meu legado? Alimentei-me, comi, bebi, fiz a minha vontade, mas o que é que eu deixei para trás? C.S. Lewis escreve no livro das Cartas ao Inferno, em que havia um demóniozito que treinava um demónio mais pequeno contra o inimigo era Deus, e então ele tratava de fazer com que os novos crentes não se aproximassem dele. Ele dava-lhe instruções que, por favor, não deixes que mas eu tentei tudo, já aquilo que tu me disseste ao demónio, mas não dá, porque ele depois, eu chego de manhã, quando eu tento de meter-lhe as ideias na cabeça, ele de manhã abre um livro e começa a ler um livro e ora, mas não, mas tenta, e o demónio grande, não, mas tens que fazer qualquer coisa, tens que meter qualquer coisa física, pá, mas eu tento, mas é que depois ele depois de orar, depois já abriu um livro, mas depois de orar abre a Bíblia, e então era quase tudo impedido. E aqui há uma coisa muito básica, que é um terceiro ponto de conclusão. Lê livros. Ali há muitos livros bons para ler. Lê livros cristãos. Cultiva a mente.
faz com que a tua mente saia mais para além dos tácteis, que são bons, e dos áudios, e do vídeo, e dos jogos. Há muitos. E de seres levado simplesmente pelas sensações. E que também está implícito no exemplo do C.S. Lewis, que era um bocadinho mais amplo, mas tenho que o recortar, tem intimidade com Deus. Se tens intimidade com Deus, vais conseguir ter comunhão com Deus, e não só com Deus, senão com os irmãos. E isso vai produzir a verdadeira adoração. E coto algo que é incrível, que é, para mim, a melhor definição de adoração. Porque sabes que todos falamos na Igreja de Unidade, todos falamos de... E na realidade, a maior busca do coração humano é encontrar a unidade na diversidade, e isso passa-se através... Todas as filosofias falam disso. Mas para que nós possamos encontrar a unidade na diversidade, só podemos encontrar numa coisa, e essa é na adoração. E a definição da adoração, eu vou-te dar e vou pedir aos irmãos que subam cá para cima, para terminarmos. Cheguei aos 40 minutos e peço desculpa, mas tinha que terminar. A definição da adoração mais sublime que encontrei até o dia de hoje. Quote de Ravi Zacarias é esta. Adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. É o sensibilizar da nossa consciência pela sua santidade. É o nutrir da mente pela sua verdade. É o purificar da nossa imaginação pela sua beleza. É o abrir do coração pelo seu amor. É a submissão da nossa vontade ao seu propósito. Essa é a verdadeira adoração. Definimos a adoração como muitas coisas. Mas volto a repetir. A adoração é a submissão total da nossa natureza a Deus. Põe de pé. É o sensibilizar a nossa consciência pela sua santidade. É o nutrir da mente pela sua verdade. É o purificar da nossa imaginação pela sua beleza. É o abrir do coração pelo seu amor. É o submeter da nossa vontade ao seu propósito. Amém? Vamos terminar adorando a Deus e quero orar. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, queremos realmente, meu Deus, proclamar a vitória, Senhor, que Tu tiveste na cruz do Calvário. Senhor, hoje é dia de salvação, Senhor Jesus Cristo. Tu entregaste tudo na cruz do Calvário por nós. Derramaste a Tua preciosa sangue, Senhor. Sabemos que há delícias à Tua direita, Senhor. Podemos regozijar-nos, Senhor, refrescar-nos em Ti, Senhor, na Tua presença, Senhor. Podemos adorar-Te, Senhor. Queremos então submeter toda a nossa natureza, Senhor. Queremos permitir, meu Deus, na adoração, que a nossa consciência seja sensibilizada pela Tua santidade, meu Deus. Queremos nutrir, Senhor, a nossa mente com a Tua verdade, meu Deus. Queremos purificar a nossa imaginação pela Tua beleza, Senhor. E queremos abrir o nosso coração de par em par pelo Teu amor, meu Deus. Senhor, e queremos, meu Deus, pela Tua graça, submeter, Senhor, a nossa vontade ao Teu propósito, Senhor. Peço no nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, encontre, Senhor, lugar nos nossos corações e possa produzir frutos, meu Deus, diante do Teu altar da graça, Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, agora queremos, Senhor, terminar, Senhor, adorando, Senhor, reconhecendo, Senhor, o Teu senhorio, a Tua majestade e agradecendo, Jesus, por aquilo que Tu fizeste na cruz do Calvário, Senhor. Não tendo em conta, Senhor, os tempos da nossa ignorância, Senhor, não tendo em conta que nós ainda estamos mortos nos nossos delitos e pecados, Senhor. Tu pagastes um elevado preço, Senhor, por amor às nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.